Fala, Licinho, seja bem-vindo aí ao Causos do Jiu-Jitsu, nosso canal aqui do Jiu-Jitsu no Vale aqui, de entrevistas, peculiaridades, personalidades e causos da nossa história aí. Maravilha, Marcelo. Tudo certo? Tranquilidade. Então vamos dar um parecer aí. Você é faixa preta do China, na época assim, você teve diversos títulos aí, foi um dos primeiros aí campeões também do Vale, né? Hoje em dia você faixa preta que grau, Licinho? 3 graus, Marcelo. Entendi, legal. Licinho, vamos lá atrás lá. Vou falar por mim. Eu te conheci lá quando você ficava ali na Rua do Suplauto, Autopeças, lado negro da força, entendeu? Daí depois a gente acabou treinando. Você fazia full contact lá no Ambrósio, né? Mesmo? Na 4 de março ali. Eu acabei saindo do Ambrósio, fui fazer capoeira ali com o Adriano, o Largatixa, mas era tudo dentro da mesma academia, né? Era o Ambrósio de um lado, o Largatixa de outro. Depois eu acabei saindo, fui pro Quebrinha, fazer capoeira, depois entrei no Jiu-Jitsu. Daí, cara, eu não lembro, assim, da chegada sua no China, porque já era a minha saída, né, cara? Que eu já tava... Vamos lá, quando é que você começou no Jiu-Jitsu? Eu comecei no Jiu-Jitsu no finalzinho de 98. Eu comecei porque na verdade assim, eu treinei contact um bom tempo, boxe um bom tempo com o Ambrósio lá, mas assim, a minha menina dos olhos sempre foi o judô. Então, assim, o que sempre me agradou foi o judô. Eu comecei no projeto social no judô com o Sensei Benê, lá na Kodokan. E Certo. aí, depois de um tempo, eu vim treinar com o Norberto. Aí treinei um bom tempo com o Norberto, até que me falaram do jiu-jitsu. Aí, aquele mesmo cara que o Calil citou, aquele mesmo Calil Sim, citou, foi com ele que eu comecei. entendi. E falaram para mim que alguém estava dando aula de jiu-jitsu, não sei o que, coisa e tal, e que o negócio era bom. Aí a gente, acho que a grande maioria é preconceituoso, e aí, em contrapartida, eu falei a mesma coisa. Eu falei, olha, isso é coisa, né? Homem come se agarrando, não sei o quê. Só que dentro do judô, a gente já fazia uma brincadeira que chamava até a morte, que não existia pontuação no judô. A gente Certo, simplesmente se matava, um apertava a cabeça do outro porque não tinha técnica. E esse meu certo. amigo falou, poxa, cara, isso jiu-jitsu é o até a morte. Entendi. Aí eu falei, assim, não, aquilo que a gente faz aqui é o jiu-jitsu. Eu falei, pô, eu vou lá conhecer isso aí. Aí fui lá na academia do nosso amigo. Tá. E cheguei lá, né, me apresentei para ele, falei, olha, meu conhecimento de arte marcial, tenho uma vivência boa no jiu-jitsu, coisa e tal. E assim, me auto projetando para ele, né? E aí ele falou, pega um kimono e vem aí. Aí eu peguei o kimono, fui lá e, de fato, eu já me achava fudidão, né? Porque já tinha uma certa experiência, coisa e tal, e já tinha uma certa vivência dentro da outra arte marcial, então eu achava que eu ia bater fácil na rapaziada. Depois do treino, ele me colocou, cara, o menor cara da equipe. E eu já tinha me promovido para ele, né? Aí a hora que eu Certo. olhei o rapazinho assim, menor do que eu, bem franzino, fraquinho, eu pensei comigo, falei, cara, esse cara é louco. Falei para ele que eu mato no piscar de olhos, dou mortal carpado e coisa e tal, ele vai me colocar com esse cara, nossa, eu vou matar esse cara, né? E aí eu comecei a lutar com o moleque me deu um triângulo, aí eu, do alto da minha arrogância, né, pensei comigo, nossa, deu sorte. E vamos de novo, vamos. Ele me aplicou outro triângulo. E eu, do alto da minha arrogância, falei, rapaz, esse moleque é sortudo. Aí ele me aplicou um terceiro triângulo, uma variação com o armlock volante. Aí eu entendi que aquilo ali não era sorte, sim técnica. Aí eu falei para ele, pô, como que você fez isso? Ele falou, você fez assim, assim, assado, aí você deixou a brecha. E aí foi que eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Entendi. Eu vi que, assim, dentro de tudo que eu já, não menosprezando as outras, mas dentro de tudo aquilo que eu já vivi, eu percebi que o jiu-jitsu era muito eficiente e você não precisava
vamos dizer assim, ter um contato bruto, forte com o seu adversário, né? Certo. E daí para frente eu comecei a treinar o jiu-jitsu. E aí eu treinava na praça da CTI, CTI. né? E o China tinha a academia dele mais aqui na casa dele já, que você já tinha... Eu cheguei bem na transição que acabou a Castro Mendes. No entanto, que Entendi. quando eu cheguei lá, ainda existia a Carranca lá, que era Símbolo o do Castro símbolo. Mendes. Exatamente. E aí, quando eu já conheci o China, porque eu morava na rua da casa do China, Armando Salles, só que eu Ah, não sabia que o China era jiu-jiteiro. O China, para mim, era ciclista. ah, Então, eu conheci o China ciclista, não o China bicicleteiro, né? certo. Então, eu treinava lá na CTI, e a hora que eu vinha do treino, 11h30 da manhã, já tinha acabado o treino do China, e os caras estavam tomando uma cerveja ali na esquina No da Tião ou na padaria. padaria do Emboaba ali. Exatamente. E eu passava, como eu conhecia o China, com o kimoninho embaixo do braço, eu cumprimentava o China. E olhava para a rapaziada, e aí, rapaziada, tudo certo? E os caras queriam me matar, porque eu não sabia da rivalidade. E eles achavam que eu estava tirando onda com eles. Bom, isso eu vim descobrir depois de um tempo que comecei a treinar com o China. Ele me falou, né? Falou, pô, você passava aqui tirando onda. Eu falava, não, China, eu queria falar jiu-jitsu, eu também treino, coisa e tal, né? Eu queria me integrar com vocês, só É, que eu não conhecia a rivalidade. certo. E aí o outro ambiente lá, ele não era muito legal. E, e daí o cara um dia perguntou para mim por que eu não treinava com China, né? E eu olhei para ele e falei assim, qual China? Ele falou, China aqui, da Armando Salles. Eu falei, da bicicleta? Que é da bicicleta? Ele falou, é. Eu falei, nossa, o China é amigão meu. Conheço o China desde criança. O China é uma geração mais acima da minha. Eu falei, conheço o China desde criança. Se soubesse que ele dava aula de jiu-jitsu, tinha ido lá. Assinei minha sentença, Marcelo. Nossa, ali, falar para você, passou a régua. Acabou para mim. Entendi. E aí eu comecei a treinar com o China. Aí eu cheguei no China nessa época, né? Que no caso vocês estavam se separando, né? E aí a gente começou ali então ali começou a minha história do jiu-jitsu com o China. Que ano que é isso, Lissi? 99? Isso foi em 99, comecei de 99 para 2000, né? Acho que Comecei de final. 99, Final transição de pra... 98 para 99. Entendi, entendi. E aí foi assim que começou tudo, né? No Entendi. começo, você me conhece faz tempo, né, cara? Então, assim, eu sempre fui muito briguento, né, Marcelo? Eu gostava de sair na mão, né, coisa e tal. Sim. A gente é moleque, gostava de medir força. E aí, eu, muito aguerrido, cara, as pessoas da outra equipe não me entenderam. A minha vontade de luta era tanta que eles não entendiam. Eles achavam que era arrogância, porque eu queria lutar, né? Eu cheguei no outro professor e falava para ele, poxa, ele falou, vai ter um campeonato, coisa e tal. Eu falei, posso participar? Posso participar, porque eu era altamente competidor. Se a gente fosse jogar bolinha de gude na rua, eu queria disputar com você. Então isso estava em mim. E Lógico. assim, para quem não conhecia, coisa e tal, achava que, sei lá, eu era folgado, coisa e tal, e eu talvez fosse mesmo, né? Então, assim, aí eu falei para ele, poxa, tem um campeonato aí, porque naquela época tinha Copa Vale todo mês, né? Tinha uns vários. E Tinha Copa Vale. eu pedi para lutar para ele. Eu pedi para, falei, posso lutar? Ele falou para mim, não, cedo ainda. No outro mês, um outro campeonato. Eu falei, posso lutar? Ele, não. Eu falei, mas por que não? Ele falou, você vai queimar o meu filme lá. Aí eu falei, poxa, né? Aí fiquei quieto, falei, poxa, eu não vou lá queimar o filme do cara. E quando eu vim treinar com o China, logo na primeira semana apareceu um campeonato, que Ah, foi um torneio de verão no Tubão. sei. Isso foi o primeiro campeonato que eu lutei. Aí eu cheguei no China e falei, poxa, vai ter um campeonato aí, coisa e tal. Será que eu posso lutar? Aí o China falou, lógico. Aí eu falei, fiquei meio, né? Eu falei, mas e se eu queimar seu filme? Ele falou assim, só tem que ganhar experiência, só vai ganhar experiência. Ali eu já entendi que a mentalidade era diferente e ali funcionava diferente, né?
E na verdade, assim, e aí eu cheguei no China ali, assim, para mim, até hoje, eu só vesti uma bandeira, só do China. Certo. Esse tempo que eu vivi lá atrás, eu não conto ele, porque de fato não foi experiência de jiu-jitsu, foi foi tortura, pode-se dizer assim, né, cara? Porque eu não era bem quisto ali, porque eu defendia o China, né? Entendi. Tava bem do China. O cara não queria escutar bem do China. O cara queria ver É, as pessoas martelando o China. E como eu é, não martelei ele, resultado, eu virei inimigo também, né? sim, Meu, sim, né? lógico. E, e essa é mais ou menos a história, né, Marcelo? Entendi, entendi. Então, mas você ainda ficou ali na casa do Chino treinando um tempo, né? A Castro Mendes ficou ali, né? Na casa do China, eu fiquei ali até. Dali não sai mais. Aí eu Entendi. cheguei ainda aquele primeiro tatame que vocês montaram, sabe? Sei, sei. Ainda era aquele tatame pequenininho, que a gente rolava um esbarrando no outro. Aí, um tempo depois, a equipe começou a crescer, né? E aí o que acontece? Ele foi abrir o outro lado da garagem, né? Aquela E depois lavanderia. ele, Aquela lavanderia. lavanderia. É, Aí ele fez mais um banheiro, aí fez 2 banheirinhos lá no fundo. E aí já começou a dar um ar melhor de academia, assim, né? Não era sim, mais o fundo de quintal. E aí ele lógico. deu mais. E com o tempo ele deu mais uma puxada na academia para frente ainda, não sei se você se lembra. Lembro? Lembro. Depois isso foi para ali no Jardim das Nações, aonde ele ficou até morrer, né? Entendi. Eu não lembro se é direito a data que ele saiu dali da casa dele, né, cara? Porque essa época eu já estava. Eu fui morar em São Paulo e fazer academia de polícia e depois já fui direto trabalhar em São José. Eu não lembro a data, né? Marcelo, eu não tenho muito a data exata, mas o China morreu, ele usufruiu dali uns 5 anos no máximo. Por quê? Quando o China, assim, eu acho que ele deu um pouco de azar. Por quê? O China ele tinha muita pressão, cara, porque assim, ele tinha ele para levantar aquela academia, ele vendeu a casa dele, ele vendeu o carro dele, e, e assim, quando ele foi colher o fruto, que realmente estava acabando as contas dele, aí veio a fatalidade. Não deu Então, tempo. assim, ele não chegou a usufruir daquilo que ele estava construindo para ele, né? Mas, É, assim, é, é, né? Mas, assim, ele conseguiu agregar muita gente ali que eu nunca imaginei que pudesse treinar junto, né? lógico, lógico. Então, assim, é uma época muito boa ali, né, Marcelo? A gente foge do assunto, né? E vamos falar das competições suas aí, então. Vamos lá. Daí eu lembro que você você foi campeão aí desses torneios regionais, depois você lutou uns grandes campeonatos. Fala disso aí pra gente. Se eu não me engano, Marcelo, eu posso estar enganado, mas eu acho que eu fui o primeiro campeão mundial do Vale. Qual federação? Na confederação. Eu fui campeão pela CBJJO, fui campeão pela CBJJ e fui campeão pela CBJJE. Eu fui 3 vezes campeão do mundo. Entendi. Nas três federações, confederações que existiam na época, né? Sim, sim. Então, assim, na verdade, é isso mesmo. Então, eu fui 3 vezes campeão mundial, eu fui 3 vezes campeão brasileiro, fui 3 vezes campeão estadual. Eu acho que só não Quais as faixas, Luizinho? faixas, todas as faixas, Marcelo. Ah, todas as Fui faixas? campeão mundial em todas as faixas. Eu só não Legal, fui pô. campeão mundial. Eu só não fui campeão mundial de faixa branca, porque naquela época não existia mundial de branca. É, O isso aí jiu-jitsu mesmo. começava na faixa azul, É isso né? mesmo. E a branca era um tempo de transição ali para ver se realmente você se apaixonava. Era um namoro, né? Lógico. É Aí você isso dava mesmo. aquela namorada e daí se realmente você quisesse casar, você É isso engrenava mesmo. e faixa azul você começava. Então, eu fui campeão de faixa azul, fui campeão mundial de faixa roxa, fui campeão mundial de faixa marrom, e eu não fui campeão mundial de faixa preta ainda, mas eu tenho essa gana, sabe? Embora eu tô tirando o pé, coisa e tal, mas sonhar faz parte. Lógico, pô. Não, mas é legal porque, assim, né, na época, né, Alicinho, como eu já, não sei se você está acompanhando as outras entrevistas aí, E era uma época mais difícil financeiramente, né, para você lutar um campeonato no Rio de Janeiro, então você gastava o que você tinha e o que você não tinha, para ir, lutar, comer e voltar, né?
os treinos lá, os treinos para a gente adquirir o conhecimento era muito caro, né, Marcelo? Você trazer um cara para dar um seminário, nossa, ele cobrava aí 50 pau por cabeça, se fosse 100 pau por cabeça, se fosse hoje, né? Então, assim, Hoje é era isso. muito difícil. E naquela época, a gente não tinha... alguns não deixavam filmar, porque, lógico, era o ganha-pão dele, o conhecimento dele, ele tinha que vender, né? Adquiriu com muito suor, né? Então, assim, era uma época muito dura, porque a gente não tinha faixa preta aqui no Vale. Não Né? tinha. Tinha os mestres, né? O Edmilson, o mestre Wilson, coisa e tal, mas assim, a gente mesmo assim, aqui dando aula pra gente, não tinha Acesso não tinha. Acesso não nenhum. tinha. Então, para poder assim a gente conseguir informação, material para a gente poder estar desenvolvendo, era só fazendo visita e assim tendo se esforçando muito para poder lembrar daquilo que você via nas outras academias, né? E então era um acesso muito difícil. A gente era, né? Sabe como é que foi? Gastava dinheiro, investia por amor, porque retorno não teve, sabe? Eu acho que poucos têm um retorno trabalhando com jiu-jitsu, porque é difícil, Marcelo. Você sabe que é amor, cara, não é dinheiro, né? Você nunca vai ficar rico ensinando jiu-jitsu, coisa e tal. Pode ficar rico, mas são exceções, né? E eu tinha esse sonho de poder trabalhar com jiu-jitsu, principalmente quando eu ganhei o primeiro mundial, né, na faixa azul, que aí foi quando eu comecei a dar aula, né? Aí logo que eu ganhei o primeiro mundial de faixa azul, eu já peguei a faixa roxa e comecei a dar aula lá na associação. Entendi. E aí, bom, perdi o fio da meada, Marcelo. Não, então, daí ganhou os títulos, começou a puxar treino, defendendo, daí ali era a China Libone, né? Sim. Então, meu intuito era ganhar a vida com o jiu-jitsu, né? Certo. Ser o professor, porque assim, eu me espelhava muito no China. Me espelhava nele dando aula, coisa e tal. E aí eu queria ser o professor, mas com o tempo eu fui vendo que assim é difícil para mim. Na época eu não tinha uma formação ainda. Hoje eu sou formado em educação física, mas na época eu não tinha formação, então era complicado. Se chegasse uma fiscalização na academia, ia complicar. O China que assinava para mim a parte física, né? Porque a gente, quando não é formado, eu podia ensinar o jiu-jitsu, mas eu não podia colocar a parte física em ação, porque não era a minha função, preparação, e sim a técnica de jiu-jitsu. Então, eu fiquei um tempo dando aula, dei aula 10 anos, até que um dia o Adriano, o Bibi, me ofereceu um emprego numa das empresas do pai dele aí, segurança, na Urditran. E eu, ali na Urditran, eu comecei a olhar a coisa, ver como é que funcionava, coisa e tal. E aí comecei a trabalhar de instrutor. E aí trabalhei um tempo de instrutor, e aí abri a primeira autoescola, a segunda, e veio a terceira, entendeu? Aí eu me descobri dentro disso, comecei a melhorar a minha situação financeira, né? E aí eu fui Entendi. deixando o jiu-jitsu de lado, né? Não esqueci do jiu-jitsu. Ele só foi segundo plano. Então, e dentro desse intervalo, como eu precisava, eu sempre abdiquei de tudo pro jiu-jitsu. Certo. Então, naquela época, quando eu fui campeão mundial a primeira vez, eu sempre assim, eu trabalhava de pintor de casa. Olha que loucura. Então, o que acontece? Eu não ia trabalhar de manhã, ou eu fazia meu horário para poder treinar. Então, às vezes, eu treinava de manhã, à tarde e à noite, Marcelo. Por isso que eu falo para você, o cara que treina, ele tem mais sorte que os outros. Lógico, muito mais. Ele tá à frente de verdade. E quanto menos você treina, menos chance você vai ter, É né? lógico. Então, eu abdicava de tudo por causa do jiu-jitsu. E campeonato é assim, eu adorava o campeonato. Se tivesse um campeonato aqui na esquina, aqui, numa segunda-feira de manhã, tava eu lá, entendeu? E assim, eu gostava da disputa, sabe? Sei. De poder, assim, estar sempre medindo forças e coisa e tal. E, bom, né? E foi assim que aconteceu. Aí logo que eu peguei a faixa roxa, eu comecei a dar aula lá na associação. Aí depois da associação eu fui trabalhar com o Ju, que era o Ju Tadeu, que a academia dele era ali
onde o Kaká dava aula, o Kaká estava saindo. Seja, Tadeu. Isso. E depois dali eu fui... eu trabalhei bastante assim, bastante academias com o jiu-jitsu, né? Sim. Mas, na verdade, né, não era para ser nesse caminho, né, Marcelo? Eu sempre fui muito lutador. E eu não era ruim como professor, não, porque eu imitava o China, né? Entendi, lógico. E em cima do que ele, a postura que ele tinha, a maneira dele falar, tudo isso eu tentava modelar ele, não é copiar, modelar ele, né? Lógico. E foi assim, foi uma experiência muito boa, cara. Mas não adianta, esse lado competidor seu vai sempre falar mais forte, né, cara? Por mais que você copie o China, você vai sempre puxar pro lado da competição, né, cara? Isso aí cabe ao professor mesmo, cara, enxergar isso aí em cada aluno mesmo, entendeu? E potencializar o que você tem de melhor. Se você é um bom competidor, potencializar isso aí. Mas é normal, cara. Eu vejo muito isso aí no mundo do jiu-jitsu, né? O bom competidor, às vezes ele não é um bom professor, ou vice-versa também. Ou o cara é metade de cada um e também vai assim. Tem jiu-jitsu para todo mundo, Licinho. A verdade é essa, né, cara? Verdade. E assim, Marcelo, quando eu treinava, quando o China estava vivo, que era que a gente trocava umas ideias, a gente confrontava muito. Por quê? Porque em alguns pontos eu divergia dele. Eu não batia nossas ideias. E eu não entendia ele. E ele nunca foi de explicar muitas coisas. Ele foi de tomar atitude, ele fazia. E se você questionasse, aí que ele não te explicava nada mesmo, de birra, né? O cara era birrento. Lógico. Então, assim, ele fazia as coisas e não me explicava. E eu não tinha conhecimento, eu não tinha maturidade para entender o que ele estava fazendo. Um exemplo. Ele me segurava muito nas faixas, né? Eu fiquei 3 anos de faixa branca, eu fiquei 3 anos de faixa azul, 3 anos de faixa marrom. Então, ele me cozinhava. E junto comigo, ele cozinhava um monte também, porque ele não podia dar faixa para os outros e deixar eu, né, lá para trás. Ele arrumava uma confusão comigo terrível. Então, eu não entendia o porquê que ele me segurava. E ele falava para mim assim: você é competidor, você é competidor, você é competidor. Então, assim, eu não entendia que aquilo que ele estava fazendo, ele estava me preparando para ser um campeão. Porque ele me amarrava na faixa e quando eu fosse trocar de faixa, eu não ia sentir a transição, sabe? Sim. Só que eu, do alto da minha ignorância, né, eu não entendia isso. Eu vou contar um caos para você agora, então, da minha faixa roxa. A faixa roxa ela foi jogada no tatame, né? Eu ganhei o Mundial e ao invés dele bater palma para mim, ele jogou a minha faixa roxa no tatame. Por que ele fez isso? Porque eu fui um escroto. Eu lutei o Mundial numa sexta e ganhei, né? E aí, o que aconteceu? Eu já virei estrela logo no sábado. Aí, no sábado, a gente trocando uma ideia, coisa e tal, ia ter um campeonato, a última etapa da Copa Vale. E o China queria muito ganhar essa Copa Vale, porque se eu não me engano, o Joel estava dando uma motinha. Aquela moto azul. Aquela moto azul. O China estava dando o Joel estava dando a motinha. Então, ele queria muito, mas ele queria muito ganhar. E a gente estava assim, na frente da situação já. Aí, eu tinha sido campeão mundial. E assim, Marcelo, desculpa se soa como arrogância, mas na faixa azul não tinha para mim mesmo, entendeu? Eu passava o carro geral. Ganhava na categoria e ganhava no absoluto. Mas isso era todo campeonato. Naquela época, quem que acompanha sabe o que eu estou falando, entendeu? Todo campeonato era assim, era eu e batata. Então, eu acho que ele já prevendo isso, ele me inscreveu na categoria e me inscreveu no peso da azul. Me inscreveu no absoluto e no peso da azul. Certo. E aí, tudo bem, até então eu ia lutar. Só que no sábado à tarde, eu encontrei com o Adriano não sei aonde e a gente começou a conversar. E o Adriano, diabinho, filha da mãe, falou para mim: vai lutar de azul? Eu falei: vou lutar de azul. Não, cara, tá errado. Normalmente, quando o cara ganha mundial, ele já pega a faixa no pódio, né? Aí eu falei: ele é?
Aí você pega a faixa. Por quê? Porque se você perder lá, pô, o status que você ganhou ali, você vai perder tudo pro cara desconhecido. Eu vi meio que um sentido naquilo que ele falou para mim, sabe? Na segunda-feira, 9 horas da manhã, tava eu lá na academia, reivindicando a minha faixa roxa China. Aí eu cheguei lá, pô, China, tá, coisa e tal, como é que tá? Beleza, beleza. E aí o campeonato, China, agora, de domingo, aí como é que vai ser? Não, tá escrito, não sei o quê. Eu falei, eu vou lutar do quê? Ele falou, a faixa que você é? Eu falei, azul? Ele falou assim, azul. Eu falei, China, de faixa azul, eu não luto mais não. Não falei mais nada para ele. Aí ele olhou para mim e falou assim, você quer é a faixa roxa que você veio pedir aqui hoje? Eu falei para ele, foi. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro. Presta a faixa roxa para mim. Pegou uma faixa roxa do outro lado. Eu achei que ele fosse amarrar a faixa na minha cintura. Ele olhou, é isso aqui que você quer? Eu falei, é. Eu falei, então busca lá. E flau! Jogou no meio do tatame, Marcelo. Aí eu olhei assim, cara, fiquei possesso, né, cara? E falei pra ele, tá bom. Saí da academia. À noite eu apareci de faixa roxa, né? Aí todo mundo, pegou a roxa, não vi, parabéns, coisa e tal, não sei o quê, né? E assim, mas aquilo deixou eu magoado com ele, cara. Por quê? Eu tava errado, Marcelo. Não tinha que fazer aquilo. Eu tinha que aceitar, né? Mas aquilo, cara, ignorante, moleque, cara, mal direcionado. É lógico. Sabe? Foi isso. Aí o que aconteceu? Eu voltei lá e falei pra ele, né? Falei, poxa, ganhei um mundial aí, cara. Achei que se eu fosse chegar aqui, você bater nas minhas costas, coisa e tal. E você joga as faixas no tatame. E não respondeu nada. Nada, Marcelo. Sempre me deixou no vácuo em relação a esse ponto. Depois que ele morreu, a Mariana me explicou. A Mariana falou, pô, ele se preparou um negócio massa pra você. Deixou o cara te prestigiar, entendeu? Você atravessou. Lá, você atravessou, cara. Ele tava, depois desse campeonato, ele estava preparando uma entrega de faixas com polpas e não sei o que para você. Tava combinando com os caras aí para fazer um negócio legal para mim. E eu não deixei isso acontecer. Fazer o quê? É a impulsividade da juventude. É o preço da ignorância, Marcelo. Entendeu? Foi isso. E aí, ainda ele falou para mim assim, ele falou assim, olha, você vai perder. Entendeu? E perdi, Marcelo. Perdi pro Ilcinho. Não sei se você lembra do Ilcinho. Sei, Rafael. Perdi para ele, cara. Puta, e até hoje eu tenho vontade de fazer uma outra luta com o Ilcinho, cara. Porque assim, eu perdi para ele, mas eu, assim, ele tinha mais jiu-jitsu que eu, porque ele já tinha mais experiência, já estava numa transição de faixa roxa para faixa marrom, ele já tinha mais bagagem do que eu, né? E assim, e o China tinha razão. Naquele dia, se eu lutasse de azul, eu ia somar muitos pontos para a academia e ia ajudar ele a ganhar a moto, né? A equipe ganhar a moto, porque na verdade aquela moto era em prol do nosso treino mesmo, que ele ia pegar na academia em tatame novo e coisa e tal assim. E eu, né, não deixei isso acontecer e ainda não colaborei em nada, perdi a luta. Castigo, Marcelo. Foi castigo. É isso mesmo, cara. Isso mesmo. E a moto veio do mesmo jeito. Deu problema pra caramba. Veio do mesmo jeito. Mas deu problema pra caramba na moto, que a gente sabe que teve um monte de rolos, né? Tinha um carrinho. Ele já pegou na hora, Marcelo. Eu sei. Eu tenho uma foto dele. Pra você. Eu tenho uma foto da moto, ele sentado na moto. Eu tenho essa foto aí, cara. Entendeu? É Dafra azul. Dafra? A moto estragava parada na garagem. Então. Nossa, eu lembro que um dia ele veio falar comigo que tinha um rolo de umas prestações atrasadas da moto. Ih, se não fosse o Daniel. É terrível. Daniel, primo dele, que entrou para resolver aí, parece, né? Sim. Que é o da Honda lá. Exatamente. Eu lembro dessa história aí. Ele me chamou um dia para falar esse negócio da moto aí, cara, entendeu? Mas então... eu vou contar um negócio para você, cara, sobre o China, né? Vou contar uma para você, então. Assim. Não sei se eu já falei isso aqui nos causos, mas acho que eu já falei isso sim.
Mas eu também teve um momento meu, Licinho, antes de você chegar lá também, que eu acho que eu me senti, acho que todo mundo se sente assim, o fudidão, né, cara? Teve um dia o China arrumou para mim uma casinha lá na casa dele, sabe? Assim, eu puxava treino das 2 da tarde até 10 da noite, a hora que ele chegava da Hoffman, cara. E um dia chegou lá, daqui a pouco, cara, foi chegando os caras do treino da manhã, que eram os caras mais duros, Fernandão, Rochester, cara, não me E o lembro todo Érico, o mundo. alemão. O alemão, Marcelo. Foi chegando os caras e eu já, puta, moído, 8 horas da noite, último treino. Os caras foram chegando rápido, pode treinar? Pode treinar? Depois, né, cara, depois de muito tempo, eu fiquei chateado com China, porque o primeiro rola, você vai bem, depois o resto é sobrevivência, né, cara, entendeu? E os caras foram, cara, né, vieram um time, meia dúzia de cara duro, né, cara, seja morto. Tomei um atropelo, né, cara? Fiquei muito chateado com o China na época, né, cara? Depois de muito tempo a gente conversou sobre isso, né, cara? Eu achei. Porque eu tava de frente ali, né, cara? Entendeu? Enquanto ele trabalhava na Hoffman, de professor de ginástica olímpica, eu que puxava os treinos. Falei, pô, japonês, eu tô aqui, lutando por você. Você faz uma casinha dessa pra mim, os caras batendo em mim. Não entendi muito bem na época lá, mas era. Na verdade, tá certo. Eu precisava dessa lição aí, cara, de humildade, né, cara? Acho que tá faltando para mim isso aí. E agradeço. Ah, já falei isso aqui, acho que foi até na entrevista do Liboni. E Foi. depois eu refiz isso na minha academia aí, cara, entendeu? Com um aluno meu também, que até você já treinou com ele. Ele é meu ex-aluno hoje, ele não treina mais comigo. Eu, Aquele com chimarrão duro. eu tirei ele da academia aí, entendeu? Ele aprontou umas aqui muito pesadas na cidade, cara. Então, a arte marcial, né, Licinho, ela tem que vir com disciplina, respeito e hierarquia. Se o cara não se enquadra nesse perfil, cara, não dá para ficar perto da gente, entendeu, cara? Denigre a equipe, a imagem do professor. Então, eu preferi tirar ele de perto, entendeu, cara? Sim. Excelente competidor, mesmo perfil aí. Se você treinou com ele, você sabe. Ele também foi Sim. campeão de tudo na branca, na azul, na roxa também. Então, assim, tirei ele. Mas já fiz muito isso aí lá, cara. Ele foi um dos primeiros caras que eu fiz essa mesma casinha aí que o China fez para mim, eu fiz para ele também, cara. Porque o jiu-jitsu é o esporte dos humildes, cara. Entendeu? Se você acha que você é fudido, tem sempre um mais fudido que você, cara. Entendeu? Sempre uma montanha maior do que a outra, né? Cara, e eu acho que o China, dentro aí do conhecimento que ele tinha, essa parte humana dele, eu acho que era grande diferencial ali, tá ligado? Era um cara agregador, cara, assim, que... Eu vou dizer uma coisa para você, Marcelo. Quando eu cheguei lá, vocês estavam rompidos. Vocês não se Lógico. falavam. Vocês não se falavam. Mas, É, cara, a equipe não sabia que vocês não se falavam. é, Só os mais próximos que é. conhecia realmente ele. Porque ele sempre falou com muito carinho de você, cara. Eu tô ligado, Então, entendeu? ele nunca deixou passar para a nossa equipe que ele tivesse algum problema com você e com o Kaká também, cara. É, Sabe? Ele sempre quis ganhar do Kaká, ele sempre quis fazer da nossa equipe melhor que a do Kaká. Por quê? Porque é de cada professor, o cara trabalha para isso, né? é. Mas assim, sempre teve muito carinho pelo Kaká. Sempre levantou muita moral do Kaká. Nunca deixou alguém degredir a imagem dele, coisa e tal, sabe? Sempre que o China falou do Kaká foi com muito respeito, e você também, cara. Eu me lembro que... E me lembro também quando vocês reataram. É. Tô feliz que você foi lá na academia, sabe? Cara, porque na verdade, Licinho, as pessoas às vezes não entendem isso, cara, mas é assim, ó. Eu entrei no jiu-jitsu para aprender a querer bater, entendeu? Briga, mesmo formato seu. Eu gostava da briga, entendeu? Sair Sim, na mas mão era legal, entendeu? Na época, né, cara? Então, assim, sim, isso eu fui buscar um negócio a mais. Então, em 94 eu entrei no jiu-jitsu, tá? O Kaká tinha um perfil mais parecido com o meu na época, entendeu? O, e quando apareceu o Macaco, logo depois do Liboni, e eu já tinha entrado na polícia. Então a gente já era fã. O que ninguém sabe, por exemplo, cara, que teve o primeiro campeonato brasileiro de freestyle, que foi o Macaco perdeu para o Pelé. A gente já estava lá. Eu, o Kaká, a minha esposa e mais um amigo nosso. A gente já curtia isso aí, entendeu? A gente já tinha ido em várias etapas do freestyle em São Paulo. Então a gente já tinha uma admiração pelo formato
vale tudo, entendeu? Que não era o que o China ali fazia, muito menos o Liboni. O Liboni falou isso até na entrevista. Então a gente foi atrás, tudo veio acontecendo, né? Se você assistiu a entrevista, você sabe que fui eu que levei o China e o Kaká para o Liboni, certo? O Liboni falou comigo no dia do campeonato no Rio de Janeiro. Fui eu que levei eles para lá. E a mesma coisa foi em relação ao Macaco. Eu entrei na polícia de 99 para 2000, certo? Então, assim, a Academia do Macaco era do outro lado da Marginal, de frente com a USP, onde eu fazia a Academia de Polícia. Então, eu falei, puta, eu vou realizar meu sonho, que é treinar vale tudo com o Macaco. Quando eu fui, o Kaká falou, vamos junto. Só que como é que você explica isso numa situação dessa, antiga, né, cara? No qual você mata ou morre pelo professor. Entendeu? Então, assim, era o final da Castro Mendes, início do China Liboni, e o Kaká era Godói Macaco. Então ficou uma divisão. E eu fiquei como a semente da discórdia, entendeu? No meio disso aí. Foi. Entendeu? Mas não era, cara. Era simplesmente admiração pelo formato Vale Tudo que tinha na época, entendeu? O Macaco era um astro do Vale Tudo e não um astro do Jiu-Jitsu. Também tinha Jiu-Jitsu, mas o foco era esse. E como eu morava perto, eu fui treinar. Daí o Kaká falou, Raga, leva eu lá. Peguei, levei o Kaká lá. Entendeu? Daí foi o racha, né, cara? Puta, daí se desentendeu, clima péssimo. Mas eu, cara, fico satisfeito de ter conseguido consertar isso aí, tá ligado? Assim, eu fui lá me desculpar e explicar o meu ponto de vista. Falei, ó, China, puta, tô junto com você sempre, cara. Mas, assim, nesse momento aconteceu isso, cara. E com o tempo, né, cara, isso foi, como é que eu vou dizer? Consertado na palavra certa, mas foi relevado, entendeu, cara? E consegui Eu isso. acho que ele entendeu. Eu acho que ele entendeu bem a sua posição, Marcelo. Sabe por quê? Porque assim, o China, ele era um cara muito impiedoso nessa parte. Quando ele era, quando alguém saía da equipe dele e iria para um outro, assim, ele tinha que dar o aval dele mesmo, coisa. Então, assim, foram raras exceções que ele voltou a falar de jiu-jitsu com a pessoa que foi pro outro lado, pode-se dizer assim, né? É. E você é um deles, cara. Então, assim, é que eu falo pra você. É, é, ele gostava muito de você, cara. Sabe? Porque, Não, tô assim, ligado. ele sempre falava, cara, era assim, ele tinha uns amigos ali, cara, que ele gostava muito, cara. Você, Cumprido, sabe? Sei. Quem mais? Eram uns caras que eram amigo dele de verdade, cara, né? É. Era fora do tatame, É né? lógico. Foi assim, mais ou menos que aconteceu comigo. Que houve uma época, cara, que assim, eu vivia cochilo o dia inteiro praticamente. Então, Eu eu treinava de também. manhã e a gente ia pra padaria. Depois eu voltava às 7 da noite e depois eu emendava com ele até 1 hora da manhã no bar do Tchau. Então. Então, assim, era eu, ele e a Mariana, né? Que É, quando eu cheguei lá, ele ainda era casado com a Dani. é. Só que a Dani nunca gostou muito assim, ele obrigava a Dani a botar o kimono para fazer a média com a mulherada dentro do tatame, Lógico. né? É, Porque ele precisava de alguma mulher ali para incentivar a coisa e tal, e a Dani não gostava disso. A é. Dani, assim, ela gostava do jiu-jitsu, mas ela não gostava a ponto de todo dia pôr um kimono, coisa e tal. Eu, pelo Lógico. menos, é o que passava para mim, Entendi. assistindo a coisa acontecer. E aí, quando chegou a Mariana já tinha disposição. A Mariana era sangue nos olhos, a Mariana gostava de luta, a Mariana era competidora. Então, casou, né? O perfil dos dois ali. E assim, e, e ele vivia com a Mariana 24 horas por dia, não desgrudava de jeito nenhum, e eu junto. É, Então, entendi. era o China Mariana e eu. Então, a gente criou um vínculo muito, muito forte, sabe, Marcelo? No entanto, quando o China morreu, a Mariana me chamou e falou assim, sim, entra lá, escolhe o que você quiser. Pega o que você quiser do China. O que eu peguei, Marcelo? O que você acha? O que você acha que eu peguei? A faixa? Eu entrei e a primeira coisa que eu perguntei para ela, a faixa dele tá onde, Mariana? Ela falou assim, a faixa foi enterrada com ele. Eu falei, não, a faixa que foi enterrada com ele foi a segunda faixa dele. É, Eu queria a primeira. entendi. Aí ela me deu a
Entendi. Essa faixa ficou no armário de casa, Marcelo, um tempo, sabe? E eu abria o armário e via a faixa ali. E via a faixa ali. E eu guardando aquela faixa ali. Um dia eu tive um estalo, cara. Falei, pô, essa faixa não é pra ficar aqui, cara. Essa faixa ela tem que ter um lugar É de respeito, né? É. E aí fui lá, troquei uma ideia com o Du. Falei, Du, seguinte, eu tô com a faixa do China lá, assim, você sabe, mas eu queria pendurar a faixa ali. Aí o primo Dani deu a ideia, falou, vamos botar numa placa de mármore, coisa e tal, não sei o quê, e a gente pendura ela ali. Aí a gente fez um rata na academia, comprou a pedra e colocou a faixa. E aí o Du mandou fazer a foto e colocou a foto em cima, agora moldurou, tá, não sei o quê, e a gente fez aquele, como se diz, quando você vai, eu não sei, mas a gente fez lá o nosso altar ali, né? Eu vi. China lá, Sei, eu lá vi em isso aí. cima lá. Então assim, cara, e às vezes, cara, é bom, porque depois do treino você olha, porra, Dá uma lembrança boa, né? Lembrança boa, isso aí mesmo. coisa boa. E Eu tenho. assim, eu e ele, né, cara, era assim, eu era muito louco, né, Marcelo? Eu sempre fui um cara bom, mas muito louco, mal direcionado, fui mal direcionado. E ele entendia isso, cara, que eu falava as merda minha na hora da raiva, mas depois não era o que eu realmente pensava. Eu queria só machucar do jeito que eu estava sendo machucado. E ele entendia isso, cara. No entanto Entendi. que ele sempre me perdoou. Eu fiz muita lambança, cara, sabe? Eu era o tipo do cara que, ó, pra você ver a falta de noção. Eu faixa azul, ele ensinando um mata-leão, e eu falava, isso não funciona, isso não funciona. Começava a questionar a aula. Os caras me olhavam fuzilando, Marcelo, mas eu não entendia o mal que eu estava. Eu só vim entender isso quando eu comecei a dar aula. Aí eu comecei a ver como era mala o cara que fazia o que eu fazia. Então, assim, muita coisa eu só vim aprender na marra, entendeu? Entendi. Em palavras para mim, eu não entendia. E depois, quando eu vivenciava a situação, eu olhava para trás e falava, pô, o japonês é terrível, cara. Sabe? O cara é sábio, cara. E eles realmente sabiam o que estava fazendo, Marcelo. Lógico. Hoje na época, eu achava que tinha umas ideias de louco. Eu falei, não, isso não é possível. Mas hoje eu vejo que a loucura dele ele estava à frente, cara. Ele estava à frente do tempo dele, né, cara? Assim, ele era muito inteligente, cara. Ele era terrível, sabe? Eu não valorizei nessa parte quando ele estava em vida, cara. Eu só reconheci ele depois que ele morreu. E o cara, depois que morre, você, né, vira... Mas, assim, é uma coisa que eu me arrependo, cara. Me arrependo de não ter podido conversar com ele e falar para ele, pô, cara, eu vejo que você hoje, sabe? Me desculpar, né? É lógico, cara. Não, ele, na verdade, eu tenho uma visão sobre isso, cara. Eu acho que o China hoje, se estivesse vivo, a equipe dele seria a maior da cidade, assim, porque ele era um cara agregador, né, cara, entendeu? E seria ele, cara, entendeu? E faltou, assim, né? Na época, estava tudo muito nele. Ele devia ter montado um fluxograma, entendeu? Por exemplo, eu, China, embaixo eu vou pôr mais 4 faixa preta, que são os gerentes, e assim descer. Sim, a escala. Para descer ficar certo, cara, assim, eu acho que, mas era muita pressão nele, cara, então, assim, teve o negócio do Mauro, filho dele, né, cara, aquela pressão, você já falou a parte financeira aí também, que eu lembro, uma semana antes dele morrer, cara, eu tive lá na academia, eu fui mostrar um terreno que eu tinha comprado, que eu queria fazer uma academia lá na Baeté e tal, depois a gente voltou, foi no Pão de Açúcar, ele comprou umas coisas, ele voltou para casa dele. E sempre você via que ele falava isso, tô afogado de dívida, mas daqui 6 meses acaba tudo. Daí eu acho que eu vou estar na parte boa financeira tal. E tinha o rolo do Mauro. Até ele pegou um adesivo meu lá na época, o primeiro adesivo que eu tive, ele colocou no vidro lá em Tá cima. lá até hoje, cara. Tá lá até hoje? Tava junto quando ele pregou esse adesivo aí. Não tava, não. Eu entrei, olhei seu adesivo Amarelo, e né? bati no vidro assim, Marcelo. Falei assim, que é isso aqui? É do Raga. É do Raga. Entendeu? Não entendi bem. Falei, o Raga? Mas o Raga? Falei, o cara é o patrão, o que manda, ele que sabe, né? Então. Então, assim, eu acho que eu percebia isso nele, né, cara? Essa busca por
passar essa fase ruim financeira e colher os frutos, que é o que você disse, colher os frutos do negócio. Sobre o Mauro, né, cara? O Mauro foi meu aluno ali, né, cara? Vocês acabaram graduando ele de azul, que ele acabou tendo uma hérnia lá, ficou meio enrolado. Fiquei puto pra caramba, entendeu? Porque esse azul eu que tinha que ter amarrado, entendeu? Marcelão, eu imaginei isso, você acredita? Cara. Eu imaginei isso, cara. E assim, o Mauro, pra você ver como que as coisas são. Eu estava afastado da academia, fazia tempo que eu não aparecia para dar o treino. E eu apareci na sexta-feira para dar o treino. Aí o Du chegou e falou para mim assim, ó, vai na entrega de faixa lá em Campo Jordão tal dia, porque eu vou dar a faixa azul pro Maurão. Queria você comigo. Puta. Legal pra caralho. Quem vê o Mauro vê o China. Lógico. Né? Lógico. E assim, eu sei do amor que ele tinha pelo Mauro. Lógico. Porra, você abriu comigo, cara. Lógico. E também sei eu sei das dificuldades que ele teve, né? Em relação a convivência com o Mauro, né? Então assim, então eu sei assim o que ele, né? Então para mim, cara, poder, né, fazer isso, porra, né? Foi muito bom. E eu acho que você deve ter ficado um pouco desgostoso, porque, pô, na verdade, assim, um pouco você não, também gostaria de fazer puto. isso, né? Não é pouco desgostoso, é puto. Entendeu? Marra de novo, marra roxa agora, Marcelão. Não, tá tranquilo. Porque assim, ele ficou 2 anos comigo, né, cara? Entendeu? Quando eu fui da Azul, ele teve problema, depois voltou lá no Duca pro Azul. Eu falei, não, pô, sacanagem comigo isso aí, pô. Faltou uma ligação para mim estar junto ali também. Eu gostaria muito de estar lá em Campo Jordão amarrando junto, entendeu, porra? Entendeu? Mas faz parte, cara. É assim, tô brincando, assim, fiquei puto sim, mas E a minha maior satisfação, sabe qual que é, Marcelo? É o respeito que o moleque tem por mim. Então, muito legal, isso mesmo. Gosta de mim, eu gosto dele, cara. Eu vejo isso no contato, sabe? E outra coisa também que ficou comigo foi o relógio do China. O China tinha o Citizen, um relógio bonito que ele gostava. E esse relógio a Mariana também me deu. Legal, sabe? pô. Me deu esse relógio. E esse relógio eu dei pro Mauro. Legal, pô. Sei mesmo. Porque, na verdade, cara, né? Eu guardava a lembrança do pai dele, mas eu acho que tem um valor sentimental mais para ele do que para mim. Para mim tem, cara. O respeito que eu tenho ali, puta merda. Mas para ele eu acho que seria mais legal, porque assim, é o relógio que foi do pai dele, coisa e tal, né, cara? E eu tinha umas fotos do China também lá. Dei para ele também, sabe? Eu não sei se ele tem muitas fotos com o pai, mas eu tinha umas fotos lá, dei para ele também. Legal, e, né, cara, e foi... E é o que você disse, né? Ele é o China mesmo. Tem uma foto do Kaká, se você viu já no Facebook do Kaká. Tem uma foto China com o Kaká, depois do Kaká fez a mesma foto com o Mauro, igualzinho, né, cara? Mesmo igualzinho os caras. Uma legal, um caos aqui, né? O Mauro, né, cara, ficava apavorando o Diogo, né? Que é o tio. Irmão, é o tio dele, que é o irmão da Dani. Daí, cara, eles foram treinar na academia lá. E o Mauro, cara, puta, aquela arrogância da juventude, né? Que eu vou pegar, que eu vou bater, que eu vou fazer. E o pessoal não sabe, mas o Diogo, cara, ele competiu muito desde molequinho. O Diogo é para ser faixa preta há muito tempo. O Diogo é um dos moleques mais duros que eu já vi competindo aí. Eu cheguei lá, o Diogo já era faixa amarela. Então, quando eu cheguei. Então, o Diogo competiu tudo, cara, mas moleque duro pra caramba. Daí teve hérnia de disco, né? E foi parando no decorrer do tempo. Daí o Mauro desafiando ele no treino, lá na minha academia. E tormentando. Eu falei, ô Diogo, vai lá os dois. É problema de família, vocês que se entendam. Daí o Diogo foi, rapaz, lutando. O Mauro foi que nem um diabo em cima dele, né? Daí o Diogo mandou um beisebol, né? Aquele beisebol choke, né? Tá ligado? Que pega aqui, né? E deixou ele passar a guarda. Foi 3 segundos, o Mauro tava desmaiado no tatame. Tá ligado? O beisebol que você fala é o suicida. Mais ou menos isso. Você deixa o cara passar. Menos, né? Aqui, entendeu? Deixou ele passar e... não deu 3 segundos, o Mauro tava desmaiado no tatame, né?
Daí eu tirei o Diogo, né? Acordei o Mauro meio viajando. Falei, tá vendo a diferença entre experiência e juventude? Falei pro Mauro, tá entendendo o que é? Você tem vigor físico, você tem juventude, você tem tudo isso aí. Mas o Diogo tem experiência, cara. Falei, tá entendendo o que é isso aí? Ó? Você tá desmaiado aqui agora no tatame. Demos risada pra caramba, tiramos fotos, zoando, tá ligado? Assim, mas assim, acredito eu que tenha dado uma liçãozinha no Mauro. Uma baixada de bola. Porque ele realmente, cara, ele é um moleque bem habilidoso, entendeu? É muito similar, sem ele ter, assim, o visto pai se movimentar, posso dizer assim, ele é muito parecido. Até o braço é igual, Marcelo. Isso o braço do China, ele fazia envergava, né? Envergava pro lado contrário, cara. O Mauro tem o mesmo braço, cara. Exatamente. Você olha e fala, caramba, cara. Assim, cara. né? Isso aí mesmo, cara. A genética dos caras é muito parecida. Cara, isso mesmo. Então, assim, né? Foi bem legal isso aí. Mas daí o Diogo, cara, começa a treinar, a hérnia berra, trava a coluna, não tem jeito de voltar, né? Daí não voltou mais, cara. Daí depois a gente mudou para outra academia, que é aquela que você foi lá aquele dia com o Calil. Sim. E depois ele não. Daí ele saiu e falou: tô com a hérnia aqui na barriga, né? A Dani veio falar comigo, falou que tava perigando estourar a hérnia, não sei o que, tal. Daí acabou parando um pouco, depois já foi pro Du lá. E agora eu vi ele outro dia, ele competiu de fisiculturista, né? Você viu? Não vi. Teve um campeonato do Mauricião, aquele Mauricião Marques aqui, tá ligado? Não, Mauricião, né? Teve um campeonato aqui no Tangaroa Hall, daí ele entrou naquela, que é tipo, que os caras fazem de bermuda, tipo surfista, tá ligado? Qual que é? Uma categoria lá de fisiculturista, meio surfista e tal. Ele entrou lá para competir, entendeu? O moleque, rapaz. Mas se deu mal, não deu para dele, não. Eu encontrei com ele na rua, falei, daí, Diogo? Ele falou, tava muito pequeno perto dos caras, o cara tava muito maior que eu, não sei o quê. Conversei com ele outro dia lá, né? Entendeu? Ô, Marcelo, faz muito tempo que eu não vejo o Diogo, cara. O Giri eu ainda encontro às vezes. Eu nunca mais vi o Giri, cara. O Giri eu nunca mais vi, entendeu? O Giri, outro dia eu tava passando lá na porta da antiga academia, né? E eu encontrei ele lá, a gente trocou uma ideia lá, né? O velho saudosismo, né, Marcelo? Lógico. Assim que a gente encontra alguém, a gente lembra do velho mestre China. Cara. E, Luizinho, o que eu penso sobre isso, né, cara? Você tem as suas lembranças, eu tenho as minhas. Então, assim, é o que a gente vai guardar dele aí, né, cara? Como um cara divertido, né, cara? Um cara agregador, assim. Eu acho que o China sempre foi um cara agregador. Ele não... É difícil você ver ele se indispondo com as pessoas. O Kaká já era o cara de se indispor, certo? Brigar, sair no soco. O China não. O China, ele era um cara que conseguia contornar isso aí, cara. E o jiu-jitsu, eu acho que perdeu bastante com o falecimento dele, cara. Mas eu acho, assim, que a equipe, logicamente, acabou se rachando aí e tal, pelos motivos de cada um. Que é difícil também a gente julgar as pessoas, certo? Eu digo que a equipe rachou por ego, Marcelo. Ego de todos os pesos. Também. Entendeu? Porque, assim, quando o China morreu, eu acho que, assim, indiretamente ou diretamente, talvez eu machuque alguém que eu vou falar aqui. Então maneira, Todo mundo queria sentar no topo da montanha. É lógico. Sabe? E aí o que acontece? Só que assim, não dava para todo mundo sentar lá. Só dava para um. E todo mundo queria sentar. Ao invés da gente deixar o topo da montanha vazio e sentar ao redor, não. A gente ficava um brigando com o outro para poder alavancar. Entendeu? E aí o que acontece? A gente rachou. Quando a gente rachou, o Du, antes da gente rachar, o Du foi para frente da equipe, né? Por que o Du foi para frente da equipe? Porque o Du, cara, ele na verdade, assim, ele largou o emprego dele de 10 anos de GM para poder se entregar ao jiu-jitsu,
né? Ele realmente ele abraçou a causa ali. E na época, cara, é assim, eu escutava falar muita coisa do Du que não era verdade. Muita coisa era fantasia, que o Du tá, muita coisa. Hoje, eu com o Du, eu vejo que a mim foi, que assim, eu fui envenenado e durante algum tempo eu também fiquei mirando ele, mas assim, envenenado que eu digo, as pessoas falavam dele e eu talvez Abraçava. as pessoas que tava todo mundo errado, eu também estava errado, eu também pensava que o Du queria se apossar da equipe, ficar com o legado do China, posso dizer assim, não sei o quê, né? E o meu medo era o quê? O Du ficar ali e um dia sumir o nome do China, ficar só o Dudu, Entendi. né? E aí o que acontece? E aí a equipe se dividiu, tá? Né? O Juninho ficou no Libone, o Mário Henrique foi o primeiro que foi embora, que foi pro DJ, e depois veio levar a gente. Mas aí, resumindo para você, hoje, né? Eu acho que a melhor pessoa que poderia ter ficado no lugar do China foi o Du. Entendi. O Du é dono do conhecimento amplo. E outra coisa, vai fazer 10 anos que o China morreu. A equipe ainda é China Libone. É DJ Team. China DJ Team, né? China Libone é uma coisa que sai natural. É lógico. Então, é, é, maior respeito pelo Libone. Nossa senhora, Lógico. só tem a agregar. Não saí brigado com o Libone, entendeu? Pelo contrário, saí pela porta da frente. Aonde eu encontro o Libone, eu estico a mão e não tenho problema com o Libone. Só tenho a agradecer o Libone. Só agregou, só agregou. Então, assim, e voltando a falar do Du, eu acho que assim, hoje eu olho aquilo ali e eu vejo o amor que o Du tem na equipe, sabe? Eu tiro o chapéu pro Baixinho, sabe? Eu falo, pô, cara, durante um tempo eu duvidei, mas hoje eu não duvido mais. E assim, é o que eu falei para ele, né? Eu falei, Du, e aí? Quando que você vai aparecer? Porque assim, até hoje é a equipe China, mas um dia vai ter que acontecer Eduardo Santos. É, lógico. E assim, querendo ou não, ele não vai poder viver à sombra do China o resto da vida. Uma hora ele vai É. aparecer. E ele reluta em colocar o nome dele à frente. Eu falo, não vai sumir com o do China, mas você tem que aparecer, coloca o seu assim, coisa e tal, porque, querendo ou não, é o trabalho dele. Ele, Lógico. a gente, ele precisa É o suor dessa, dele ali, cara. entendeu? É o esforço dele, ele, entendeu? Ele faz muito bem feito, cara. Eu tenho um maior respeito por ele, sabe? Um maior respeito por todos que eu treinei. E, e, e assim, eu acho que a gente podia estar todo mundo junto, né? Quando os caras foram embora, eu falei, eu não vou embora. Ruim, bom, ali minha casa, velho. É, eu também acho isso. Sabe? Então, aí veio o DJ. Puta que pariu, o Marcelão. Puta de um cara, velho. Sabe? O Sim. jiu-jitsu refinado, dá um suporte. Então, assim, eu conheci o DJ como pessoa. Puta, cara, ó. Era É, 10, cara. cara. Meu Excelente, pô. respeito total, assim, entendeu? Então, assim, eu acredito que a gente foi, sim, numa direção certa, né? A gente agora, né? Não tá errado. Mas eu fico triste de, assim, de não ver os velhos comigo, né? Ah, mas Os é outros, difícil. eu queria poder. Tem bastante lá ainda. Tem o Adriano, tem o Oswaldão, né? O Sim. Du, tem eu, tem vários outros que já vieram, que era faixa que foi, né? Mas assim, mas eu queria ver aqueles faixa preta ali junto. Cara, Mas mas infelizmente ali dá para ter tudo. não dá, não dá. E é isso mesmo, cara, entendeu? Às vezes, nem se o China tivesse feito o que eu te falei, colocado ali 4 gerentes, quando ele em vida tivesse feito isso, pode ser que após a morte rachasse do mesmo jeito, né, assim, entendeu? Então, assim, seria melhor que já tivesse 4, teoricamente, sei lá, sublíderes, entendeu? Mas é a vida, cara. E é o que eu falei.
cada um guarda para si, né, cara, a lembrança que tem do China, né, cara? Então, assim, dependendo da equipe, né, cara, que rachou, tudo mais, assim, o que vale é lá atrás, que você viveu ali dentro, né, cara, com o China, com a galera. É o que eu tenho para mim, cara. Eu viro e mexe, converso com os caras da primeira geração ali do China, né, cara? Que é o Fernandão, o Rochester, Não, Rochester. o Edson, o Rafael, que são os primeiros caras que treinaram ali, né, cara? Entendeu? E o que vale é a lembrança positiva ali, entendeu? O Calil era moleque, o Diogo, né? Que era Júlio. O Júlio não, o menininho lá, É o Júlio que tá no Quite. Isso. Ele É. mesmo. Ele Bom. chama. Lúcio. 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 Ele Zica, o chama, moleque era zica. chamou outro dia. Tudo pro Calil, né? Então, isso aí. Ele chamou eu lá outro dia no Instagram, né? Ele mora no Quite. Era um timinho bem legal ali, cara. E o que vale, Licinho, na verdade, cara, que eu falei assim, aqui, a gente é hoje, por exemplo, estou dizendo, eu peguei minha faixa preta, então a gente é um pouquinho de cada cara que somou ali, cara, no decorrer dessa faixa preta aí. Você não é faixa preta sozinho, entendeu, cara? Você foi pegando o de melhor e de pior ali, foi somando e chegou aqui com o seu conhecimento, com o seu... sua vida mesmo, cara. Eu penso isso. Então, assim, eu tenho saudade do China todo dia, sempre quando a gente fala, dá vontade de chorar e tal. Mas, na verdade, cara, é levar para frente. Então, eu fico satisfeito do Mauro estar aqui, treinando ou não, a gente sempre falar do China, entendeu? Pra você ter ideia, a entrevista do Brunão comigo falando do China é o recorde de visualizações no Dojo TV. Porra. Quer dizer, então o japonês mesmo morto aí tá dando ibope, entendeu, cara? Entendeu? Então, cara, é mais ou menos isso aí que eu tô dizendo pra você. Realmente, assim, a perda dele é um negócio muito pesado para a gente que conviveu com ele. Para o jiu-jitsu, quem conhecia ele dos campeonatos, do mundo do jiu-jitsu, assim, a saudade é grande, mas o legado continua aí, cara. Cabe a vocês aí, a mim também, sempre deixar ele vivo na lembrança. Então, porque assim, falar do China é difícil, Marcelo, porque sempre que eu falar dele, eu não consigo conter a emoção. Vai ser assim, sabe? É terrível, cara. Eu não sei, eu falo pros caras, eu tenho um problema psicológico aí, que, cara, toda vez que eu falo do cara, eu choro. Mas eu não sou o único. Existem outros. Eu sou o mais chorão de todos, eu acho. Porque assim, porque a minha história nem mudou, cara. A minha história, você me conhece, Marcelo. Você me conhece lá atrás, cara. Você sabe como eu era. Você sabe a probabilidade que eu tinha de entrar no caminho errado. Sabe? E, cara, quando eu conheci o jiu-jitsu, eu passei a ter vergonha de algumas coisas que eu, assim, comecei a conviver mais com China, mais com a rapaziada. E quando eu ficava na esquininha com a rapaziada, eu olhava os caras do China e falava, esses boys, não sei o quê, dar porrada nesses boys, mostrar para esses boys como é que é o negócio. E depois que eu entrei no jiu-jitsu, eu vi que não tinha boy ali, e eu vi que, assim, se eu fosse tentar bater nos boys, eu tava fodido. Porque, na verdade, o boy, ele não é bunda mole. Ele é perigoso. Porque o boy tem dinheiro para investir em conhecimento, o boy tem dinheiro para suplementar, o boy ele vai levantar peso. Se o cara não tiver dinheiro, ele não faz isso. Então, você entende essa visão que o boy é bunda mole, é loucura? Na verdade, o boy é o cara, né? O boy... Então, ali, cara, eu realmente eu não tinha uma profissão ainda. Eu cheguei ali no China, ali, já com 22, 23 anos, cara, e eu cheguei assim, desorientado. E ali, pau. Com o tempo foi aprumando tudo, cara. E hoje, porra, hoje eu sou um cara que anda de cabeça em pé, cara. Sabe? Não. Eu não tenho vergonha de nada. Isso mesmo. Eu não é pra ninguém. Tenho a minha armadura polida dentro da minha integridade. Ninguém pode falar que, assim, nada de mim, Marcelão. É isso mesmo, eu sou um cara, certo. Sabe, íntegro. Mas eu me tornei íntegro me espelhando neles, os exemplos que eu vi dentro da academia. E aquilo mudou, cara, a minha maneira de pensar, minha maneira de conduzir a minha vida, sabe? Eu fui mudando sem querer. Eu fui sendo lapidado devagarzinho. E eu só entendi isso agora que eu tenho mais experiência, né? Eu já estou
45, 46. Então agora eu olho para trás e eu entendo o diferencial que foi para mim o esporte lá atrás, conhecer o China e me aliar a ele, e andar, sabe? Então, assim, Mas é de isso fato, aí, cara, cara. eu devo o meu sucesso hoje, sabe? Ah, Lógico, né? Tenho grandes posses, mas, cara, sou feliz. não, lógico. Não, mas você, de um cara que ficava naquela esquininha da Suplauto, podreira, para dono de Exatamente. várias autoescolas, a probabilidade era ter se lascado na vida aí. O jiu-jitsu salvou mais um, entendeu? Mais um. Entendeu? É isso aí. Cara, a minha maior luta hoje, eu dou aula em 4 escolas, sabe, Licinho? Dou aula de jiu-jitsu para criançada. É mostrar que o jiu-jitsu, ele é um caminho, ele é um formador de opinião, é uma ferramenta social muito grande, entendeu? Para endireitar os desajustados, para criar coragem no fraco. Hoje em dia fala-se bullying, mas na nossa época era zoeira, para zoar É o cara. verdade. Entendeu? Então, fortalecer a autoestima das crianças, é isso que eu prego quando eu dou aula. Entendeu? Porque às vezes você conversa com os pais, com as mães, tem que falar de uma maneira que eles entendam isso. Então, assim, o jiu-jitsu é essa ferramenta. Entendeu? Porque ninguém quer Eu ver o digo assim, Marcelo, a gente vê, cara, o cara ele chega na academia, de cabeça baixa, ele olha para você assim, ó, sabe? Aquele ombrinho para frente, assim, ó, ele não sabe sabe? nem andar no Porque tatame ali. é timidez e assim, conforme ele vai ganhando experiência, ele vai treinando, você vê esse moleque um ano e meio, 2 anos depois que ele já tá no jiu-jitsu, cara, ele já olha, ele já conversa com você de queixo em pé, o peito É, ele abre, você é, entendeu? Ele já tem uma outra postura. é isso Então, mesmo. assim, realmente, jiu-jitsu, o esporte em si, cara, mas É. o jiu-jitsu, eu acho que todo pai deveria direcionar o seu filho dentro de uma boa equipe, que você tem também, que assim, não é chegar, é acompanhar o seu filho durante Lógico, é isso aí. o seu Saber pai quem é o conhecer. professor. Isso. Exatamente, porque assim, o jiu-jitsu, como você falou, ele é formador de opinião, ele é resgatador de vidas, muitas, eu vi ele consertar muita gente torta, entendeu? E lógico, tem uns que não tem salvação mesmo, né? Já nasceu Não. para endemoniar, mas a grande maioria é assim que eu vejo que o esporte ele, né, ele ajuda no desenvolvimento Sim. em todos os sentidos. É isso mesmo, é isso aí. O jiu-jitsu é essa ferramenta de inclusão social, cara. O cara, ele é tímido, ele melhora, ele apanha, ele vai reagir. É o que eu falo nas escolas, assim, ó. Falei, ó, a conversa aberta, tá? Ninguém quer ver o filho chegar em casa machucado porque apanhou e o pior, que não reagiu de medo. Então, assim, falei, o lema é o que, sim? Nós não queremos brigar, mas também não viemos aqui para apanhar, certo? É aquilo, aquele velho ditado, né? É bom saber e não usar, do que É. precisar usar e não saber. Exatamente. Então, assim, é fortalecer essa molecada e ajudar. Hoje em dia eu tenho uma visão bem diferente do que eu era no passado, aí tenho estudado muito, sigo muito o Fábio Gurgel aí, então a gestão, a metodologia de ensino por níveis, eu acho que esse é o caminho, dividir, entendeu? Branca, branca, azul, azul, e assim você pode evoluir o nível técnico dos caras. O Calil fica zoando eu direto, que eu falava que era o tempo ruim o tempo todo, né, cara? Que era o que virava na época, era o que eu acreditava na época, né, cara? Então, Verdade. assim, mas eu acho que o jiu-jitsu é muito mais que isso, cara. É fazer amigos, né, cara? Influenciar pessoas, ajudar pessoas. Então, eu tento hoje, Licinho, devolver para o jiu-jitsu o que ele me deu, cara, entendeu? Então, assim, eu tenho minha academia, eu dou aula em escola, então eu tento mostrar o que o jiu-jitsu fez para mim e para os outros, cara. E o que eu sou hoje, cara, eu tenho um pedaço de cada cara que passou pela minha estrada, entendeu, cara? Então, o China é um desses caras, o Kaká. Todos esses caras, Edmilson Alves, Macaco, a gente vai seguindo e vai somando, cara. Então, a gente vai tirando de bom, o de ruim a gente descarta. Então, essa que é a ideia do jiu-jitsu que eu acho.
Isso que nós estamos fazendo, causos do jiu-jitsu, é isso. Para resgatar, por exemplo, tem gente aqui em Taubaté que treina hoje lá no DU, e pode ser que não saiba quem foi o Licinho, mas que você Sim. foi o melhor competidor do China, como ele cansou de falar isso para mim. Ele falou isso para mim, o Licinho está ganhando tudo. Então, assim, para que isso não se esqueça no tempo, é bom estar filmado aqui agora, entendeu? E vai ficar pela eternidade. Mas ele é assim, eu descobri as coisas que ele falava de mim depois que ele morreu. Porque ele nunca falou para mim. Porque eu sempre tive um grau de como se diz, Marcelo? De arrogância, assim, não sei. Talvez ele falasse pra mim, eu ia, sabe? Então, ele me conhecia, cara. Então, assim... Eu já estava no salto alto, Licinho. Se ele desse mais corda, ia ser pior. Então, ele tinha que puxar você para baixo. Entendeu? É o que ele fazia comigo. Tava sempre me batendo para poder me mostrar a realidade, né? Porque eu era um pouco fora da realidade. Né? A gente, assim, Marcelo, a gente quando começa a ganhar muita coisa, quando você vê a arquibancada descer para ver sua luta, sabe? Você fica um pouco arrogante. Lógico. Hoje eu vejo, hoje tem alguns, já houve uns 2 relatos disso. Me disseram para mim que um dia o China falou assim, faz um treininho com ele ali, faixa branca. E essa pessoa disse que eu olhei e falei assim, faixa branca, não tem nada a agregar. Eu vou treinar com o outro ali que, né? Então, eu posso ter dito isso. Por quê? Porque eu sempre tive a língua grande. Eu sempre falei o que vinha na cabeça. Mas, na verdade, assim, não era falta de respeito que eu estava com faixa branca. Mas era assim, como eu estava motivado para poder treinar um campeonato grande, coisa e tal, eu achava que o faixa branca ele não ia agregar, mas ele agrega. Lógico. Hoje eu sei que ele agrega. Lógico. Tudo. Se você for fazer uma posição e você fizer bem feita, ela vai agregar. Mas na época eu achava que eu tinha que lutar com um cara duro, um cara grande, um cara forte, graduado, para poder... porque lá no campeonato eu ia encontrar uns caras assim, não faixa branca, sabe? Sei. Então, assim... É por isso que ele não me dava moral, entendeu? Mas eu falo para os caras uma coisa, Marcelão. O China, quando a gente ia lutar o torneio de verão lá em Ubatuba, ele meio que se desligava. Naquele dia, ele meio que dava uma desligada. Ele ia mais para a curtição. Ele ficava mais fazendo a média. Né? Ele sentava lá fora na padaria, tomando a cervejinha, e ali ele ficava com os outros mestres comunando, conversando. Né? Sim. E eu vou falar para você, Marcelão, eu só vi ele largar o copinho de cerveja dele para gritar para um cara que nunca largou no chão duro. Eu, Marcelo. Então, isso aí mesmo. Então o pessoal vai lutar lá. Ele falou, não, se vira. Mas eu falo para os caras que eu acho que isso que eu sinto falta, cara. Porque toda a luta minha ele tava gritando na beira do tatame. E assim, eu, como ele me conhecia muito bem, eu fazia exatamente, eu era o robozinho dele. Ele no joystick e eu executando. Então, até quando ele queria levar pro buraco, tipo assim, vai pro pé, eu sabia que era pescoço. Vai pro pé, era história, entendeu? Entendi. Era pescoço. Então, eu vi isso, Marcelo. Não, mas tá bom. Licinho, tá acabando o nosso tempo aqui, ó. Já passou de 1 hora essa nossa boa conversa aqui, cara. Quero agradecer você aí, cara, pelo tempo aí. O Berlan sempre tormenta aí. Você não vai entrevistar o Licinho? Eu falei, eu vou, Berlan. Eu falei, eu vou, cara, só que eu tenho uma lista de gente que eu tô entrevistando, né, o Licinho? E ele sempre apavora aí, ó. Daí ele falou, hoje eu mandei pra ele, ó, vou entrevistar o Licinho hoje, mas agora você não fica me tormentando, Berlan, porque eu vou postar lá na frente, porque tem uns 40 pessoas que eu entrevistei já. Falei, então tem uma sequência, tá bom? Já tá entrevistado o Licinho, falei pra ele, né, cara? Berlan é da época que nós trocava porrada lá em cima lá no Largatixa. Eu sei, pô. Ele andava com aquele carinha, um japonesinho que era professor dele lá, né? Que ele fala direto com aquele cara. China não gostava do Berlan, não. Ele fala isso também. O China não gostava de mim, que eu era meio expansivo. Eu falei, você é até hoje, Berlan? Você é expansivo?
Entendeu? É verdade, Marcelo. É. Mas tá bom, Licinho, ó, eu agradeço aí, cara, o seu tempo aí. Deixa eu contar uma parada do Berlando. Então nós fomos montar o tatame que você vendeu para ele lá, né? A caspa que você deu, tá? Vamos montar ontem lá na casa dele. Marcelo, te juro, em 30 metros, sabe? Tinha um cano com 2 centímetros, assim, ó. Então, em 30 metros, eu tinha 3 centímetros para acertar um cano. Eu não acertei o cano do dele e outro. É no sobrado, né? É, sobrado. Rapaz, martelamos, arrancamos lá, quebramos tudo, cara. A hora que a gente foi fazer a solda lá, o Aldão pega e quebra o resto do cano. Puta. Rapaz, resultado, não saiu tatame, não saiu nada. Tá lá o cano arrebentado, um buraco em cima da casa dele. Vou cornetar ele depois aí, cara. Vou cornetar ele depois aí. Ele é uma Marcelão, figura, eu que cara. agradeço, cara, aí a oportunidade de poder estar falando da nossa história, né, da minha história, da história do China. E eu fico feliz demais em poder ter vivido isso, tudo, entendeu? Se tem uma coisa que eu me arrependo de nada, em momento nenhum, é do jiu-jitsu. É, isso mesmo. Tá certíssimo. Agradeço aí, Licinho. Daí quando a gente for postar, eu te mando o link aí, faço aquela postagem que eu faço sempre aí. E daí peço, cara, que a galera do China lá, do Du, né? Do hoje, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos, pra gente dar bastante audiência no canal aí, cara. É o que a gente precisa aí, para isso dar uma divulgada grande e para que essa história não se perca no tempo aí, cara. Sim. Beleza? Sim. Vou dar um toque na rapaziada lá. Fechou? Obrigado, Licinho. Fechou. Marcelo, obrigado você, cara. Um abraço. Abraço, cara.